A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E já queremos dar boas-vindas ao comentarista da lição, que já está aqui, gente, nos estúdios da Editora Betel. Eu estou falando dele, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vindo e representando os meninos, os jovens. Estou falando dele, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. E a nossa revista Conectar Mais Jovem traz o tema Daniel e Ezequiel, a escatologia na perspectiva dos profetas. E a lição de número 2 traz o título Quem foi Daniel? E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa. Seja muito bem-vindo. Como Daniel foi parar lá na Babilônia, pastor? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juventude de Cristo, Nação Madureira. Estamos aqui nessa lição para conhecer mais sobre Daniel. E é impressionante que quando falamos de Daniel, Daniel chegou na Babilônia por volta do ano 605 a.C., aproximadamente com seus 18 anos de idade. De onde ele vinha? Daniel veio de Jerusalém. Provavelmente Daniel participou do grande avivamento que ocorreu no Reino Sul. E ali ele teve grandes contatos com a religião judaica, conhecendo os pormenores, entendendo a lei do Senhor. E quando Nabucodonosor, a Babilônia, invade Jerusalém, nessa primeira leva no ano 606, 605, ele leva parte dos nobres da família real para a Babilônia, e Daniel vai justamente nesse período. Ele chega na Babilônia, e muitos de nós conhecemos a história desse jovem, quando chega na Babilônia e já se assenta no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que muitas vezes todos nós teremos a nossa história, talvez uma história de perda, talvez uma história de sofrimento, onde são tirados de nós algumas coisas, mas não podemos nos abater por isso, porque se Deus estiver no controle da nossa vida, independente do lugar que nós estivermos, Daniel estava em terra estranha, mas foi justamente nesse lugar que Daniel chegou a posições inimagináveis aos olhos humanos e, melhor do que isso, contemplou coisas que escatologicamente Deus havia de revelar para João na ilha de Patmos. Então, aprenda isso. Daniel teve um início complicado, mudança de lugares, mas Daniel foi um grande profeta e estadista de Deus em terra estranha. Agora, pastor, qual o segredo do triunfo de Daniel lá na Babilônia? Pois bem, quando falamos de Daniel na Babilônia, a gente logo pergunta como que um jovem hebreu chega na Babilônia e consegue alcançar uma posição no império a ponto de ser um dos príncipes daquele reino. Primeiro momento, nós vemos um jovem que aceitou não se contaminar com as iguarias do rei. Sabemos que tudo que é oferecido na Babilônia, principalmente os manjares do rei, eram coisas dedicadas a ídolos, eram comidas muitas vezes que Deus havia dito para o povo não experimentar. E Daniel, entendendo isso, Daniel assenta, eu não vou contaminar. Fora isso, a gente contempla também um homem que confiava em Deus e um homem de oração. Tanto é que num dos períodos mais difíceis, em que o rei até mesmo manda matar os magos, porque eles foram incapazes de falar o sonho do rei, bem como a sua interpretação, Daniel chega dizendo que ele iria orar ao Deus do céu, porque existia um Deus que revelava o segredo dos homens. Fora isso, vemos um jovem que viveu uma vida de santidade, uma vida separada, porque ele entendia, no primeiro tópico eu falei que Daniel participou da última reforma ou do último período de avivamento que aconteceu do Reino Sul. E lá algo brotou no coração daquele jovem, algo como a reverência ao Senhor, como a presença de Deus e a maneira como a gente deveria se portar diante dele. Mesmo estando em terra estranha, mesmo estando em um lugar de paganismo, Daniel conseguiu
alçar voos altos. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor, porque ele assentou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei e viver uma vida de santidade. Que nós também venhamos entender, por mais que o mundo ofereça uma maneira da gente crescer ou chegar em lugares altos, precisamos entender que Deus também tem lugares altos para a nossa vida e que nós venhamos a cada dia mais viver uma vida de santidade, separada e dedicar a Deus as nossas escolhas e o nosso futuro. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão abrilhantar ainda mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo dos nossos estúdios da Editora Betel o representante de Cristo. Estou falando dele, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, diga para a gente o que o PIL traz para a Juventude de Cristo nesta semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema um pouco mais sobre Daniel. A Bíblia nos relata que Daniel foi um jovem que fez a diferença por onde ele pisava seus pés. Dentro do palácio da Babilônia, ele não se deixou contaminar com os manjares do rei. E jovem, que você possa continuar sendo uma bênção onde você pisar a planta dos seus pés. Que você possa, em nome de Jesus, ser a influência e não o influenciado. E Pastor César, a juventude quer saber quais características podem destacar do caráter de Daniel. A paz do Senhor, Vitor. Quando falamos de Daniel, é uma mensagem para a nossa juventude, já que a juventude quer saber. E quando falamos de caráter, eu já falei isso aqui em várias outras lições, caráter é a impressão digital da alma. O que a gente mais precisa no nosso mundo é primar pelo caráter. E Daniel, ele deixa saltar nesse livro, nesses 12 capítulos, algumas coisas que eu quero trazer à tona. E uma delas é a sua fidelidade a Deus. Em todos os momentos, se você olhar a vida de Daniel, Daniel talvez tinha todos os motivos do mundo para se esquecer de Deus, por causa do que aconteceu com Jerusalém, com o templo, mas Daniel tinha entendimento profético e ele foi fiel a Deus em todos os seus momentos. Outra característica marcante do caráter deste homem é a sua autenticidade. Em nenhum momento Daniel usou de mentiras ou enganou. Em nenhum momento Daniel camuflou quem ele era de fato. Que nós venhamos a cada dia mais sermos autênticos na nossa maneira de viver e fiéis a Deus. Quando se fala de autenticidade diante dos homens, é sermos aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. Daniel em nenhum momento titubeou, chegou na Babilônia e mostrou quem ele era de fato. Isso é ser autêntico. E diante de Deus, ele era fiel. Quando foi para entregar a mensagem bíblica para Nabucodonosor, ele entregou. Quando foi para entregar a mensagem para Belsazar, ele entregou. Não importa o quão dura seja a mensagem, ele entregou. Isso nos mostra firmeza de caráter. Que nós, a cada dia mais, queridos da nação Madureira, você que me ouve, venhamos cultivar um caráter firme, forjado a partir da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar coisas como fidelidade, autenticidade, santidade. É lá que nós vamos ter o nosso caráter à luz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que a cada dia mais nós venhamos viver uma vida triunfante, mesmo em tempos adversos. Uau, conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o nosso livro do trimestre, gente. A Escatologia dos Profetas, Daniel e Ezequiel, do nosso querido comentarista, Pastor César Rosa de Mello. E olha, você pode adquirir já o seu exemplar neste telefone que está passando na sua tela. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos. Fiquem na paz do Senhor. E semana que vem estaremos de volta com mais um Conectados na Lição.